Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor, amém? É bom estar com vocês mais uma vez. Eu falei que eu estou passando por um processo de presbiterianização. E estou virando um crente oitavado, né? Um crente oitavado. E passando por um mineirismo também, um negócio assim, tremendo. E você vê que até a blusa está mudando, olha. Até a blusa está mudando. Só faltava um pouco de cor, na verdade. Que a gente vai parecendo com o Gerê. Mas é o carinho que a gente tem pelo pastor Jeremias. E não tem jeito, a igreja parece com o pastor. A gente sabe que essa é a oitava igreja, mas de crente de primeira, não é verdade? A igreja é a oitava, mas a crente é de primeira. E toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem tratado. A comida mineira é muito boa. Tem uma churrascaria aqui do lado onde eles me levam, irmãos. Nem Salomão, em toda a sua glória, comeu na churrascaria igual aquela ali. E venham. E a gente ainda ganha oferta, olha só, ainda ganha oferta. Sem pedir, eles dão. Então a gente volta mesmo, né? É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Vamos lá. Tem pouco tempo. E eu queria levá-los a pensar comigo rapidinho. João capítulo 10. A gente já acabou de celebrar, vamos celebrar, né? Vamos celebrar um pouquinho. Queria pedir emprestado o seu cérebro para a gente pensar um pouquinho sobre nós. João capítulo 10, de 1 a 6. Então agora eu só preciso do seu cérebro, só para você pensar, raciocinar comigo. Mesmo sentados aí, João 10, de 1 a 6. Em verdade vos digo, Jesus dizendo: quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, Jesus fala sobre o aprisco das ovelhas. Ele fala sobre a igreja. O seu aprisco. E quando Jesus fala sobre o aprisco das ovelhas, o seu aprisco, ele termina o texto dizendo que os do aprisco não entenderam. Porque o texto é sinistro mesmo. E eu acho que quando a gente olha para a igreja de Deus hoje no Brasil, pelo menos eu, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Cada um olha para a mesma coisa de um ponto diferente. Embora a gente olhe para a mesma coisa, a gente vê coisas completamente diferentes. Então, quando eu olho para a igreja no Brasil hoje, eu tenho a sensação que até hoje nós, como ovelhas, não entendemos esse texto. Eles não entenderam. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que eles dizia. E eu acho que nós ainda estamos incorrendo nesse texto. O texto fala sobre o aprisco, o curral das ovelhas. Ele fala sobre a igreja. Esse é o assunto nesse texto. Então ele fala disso aqui. Ele fala da nossa realidade, ele fala do seu rebanho. E ele fala algumas coisas sobre a sua igreja que são meio assustadoras mesmo. E quando eu leio esse texto aqui, eu leio com Mateus na cabeça, quando ele tem um encontro com Pedro, e ele pergunta a Pedro, aos seus apóstolos: vocês que andam no meio do povo, o que vocês andam ouvindo a meu respeito? E eu ouvi que tu és Elias, e eu ouvi que tu és Jeremias, e eu ouvi que tu é outro. Eles acham que eu sou a ressurreição de um profeta? Eles acham que sou a ressurreição de um profeta. Como quem diz, não entenderam nada, né? E vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí ele particulariza: vocês que estão perto de mim. Aí levanta Pedro, sempre Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: muito bem, menino, nota 10. Agora, por que você sabe disso? Não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque o Pai te revelou.
né? Mas eu também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, ele diz, edificarei a minha, pronome possessivo. Na minha leitura, quando Jesus diz a minha igreja, fica absurdamente claro de que haveria uma igreja que não seria dele. Então há uma que é minha, a minha edificada sobre esta pedra. E a outra, não faço a menor ideia, não é minha. Aí a gente vem para esse texto, a gente olha Jesus falando de um aprisco que é muito, muito, muito interessante. Eu queria salientar algumas realidades a respeito do que está escrito aqui. Primeiro, Jesus está dizendo que quando o assunto é aprisco, ele diz que há mais de uma entrada nela. E se eu estivesse ouvindo Jesus, eu também não entenderia não. Porque se há uma forma como Jesus se identifica, uma delas é, eu sou a porta. Então o jeito de entrar na igreja dele é por ele. Mas aqui o texto está dizendo o seguinte, é claro, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele está dizendo, não entrou pela porta, ele subiu por outra parte, ele está dentro, mas não foi pela porta, ele subiu por outra parte. Como ele se identifica como a porta, o verso fala de outra parte, ele está dizendo que se há alguma coisa dentro do aprisco que não entrou pela porta e subiu por outra parte, ele está dizendo, se está na igreja é fake, é falso. Mas está lá, é fake crente, mas pode ser fake pastor, porque a Bíblia chama de ladrão e salteador, perdão. Entrou pela porta? Não, entrou por outra parte. Quem entra por outra parte é o quê? Ladrão e salteador. E o ladrão na Bíblia é identificado nesse mesmo texto como aquele que vem para quê? Matar, roubar e destruir. E ele está dizendo, entrou no aprisco. Então quando a gente fala do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, a gente não está falando de alguma coisa que está fora da igreja, está dentro. Como é que os apóstolos vão entender isso, Bruno? Que isso, Jesus? Do que o senhor está falando? Todos nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo, antes de fornecer dons e produzir frutos, ele veio na Trindade para produzir a unidade da igreja. É a missão do Espírito Santo. A doce consolação e a comunhão do Espírito. Ou seja, o Espírito veio para produzir unidade, comunhão. Por que como igreja nós não temos unidade até hoje? Por que unidade entre nós é só discurso? É só assunto de café? Mas a gente não tem comunhão de fato de verdade. Desde o nosso nascedor, como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Nasce por divisão interna. Nasce porque um trai o outro e leva as suas ovelhas e abre uma igreja lá e diz, foi o Espírito Santo que disse. Então a gente nasce não é por estratégia missionária, a gente nasce por rebelião. A metodologia é diabólica. O prédio divino, o alicerce maligno. Por que nós não somos unidos até hoje? Por que na igreja, independente de qual seja, a gente chama todo mundo de irmão, mas não pode chamar quase ninguém de amigo? Então Jesus está dizendo, porque na igreja nem tudo é verdade. Há ladrão e salteador. Paulo fala isso de uma forma muito clara quando ele cita Romanos 9,6, quando ele diz assim, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Estão em Israel? Estão. São israelitas? Não, fake. Entrou por outra parte. Então a primeira lição, a igreja estrutural, essa que a gente conhece como institucional, ela nunca será uma igreja perfeita. Nunca. E até hoje os crentes não entenderam isso. Um monte de gente que sai da igreja, porque nessa igreja tem muita gente falsa, nessa igreja tem muita fofoca, nessa igreja ninguém reconhece meu trabalho, nessa igreja tem não sei o quê. Nessa igreja, é assim mesmo.
Porque a Bíblia diz que joio e trigo crescem juntos e só vão ser separados no dia do juízo. Então, para permanecer em comunhão, tem que amadurecer. Igreja não é lugar de moleque, de meninos. Igreja é lugar de gente que amadureceu para dizer como Paulo: quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, escolhia com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, o que ele diz? Acabei com as coisas de meninos. Então, há mais de uma entrada nela. Então, muita gente se ferindo e por causa disso abandonam a igreja com a alegação de que a igreja está cheia de defeito. Está mesmo. E vai ficar com defeito até a volta de Jesus de Nazaré. Porque começou com defeito com Jesus de Nazaré. Jesus só tinha 12 membros, um era Judas. O outro o traiu vergonhosamente. E os outros 10 fugiram. Imagina, se Jesus era pastor de 12, Jesus tinha uma igreja daquela, imagina eu se eu botar uma igreja boa, irmão. Nunca. Tem jeito, não dá. Querer uma igreja perfeita é bobagem. E quem sai da igreja porque na igreja há imperfeição, porque na igreja tem Judas, pois é, abandona a igreja por causa de Judas, mas abriu mão de Pedro, de Tiago, de João. Porque Jesus nunca enganou ninguém a respeito da sua igreja. Há mais de uma entrada nela. Mas a coisa agrava um pouquinho, não tinha como os caras entenderem mesmo não. Ele diz explicitamente que o ladrão e salteador e o pastor das ovelhas estão dentro, como eu acabei de falar. Portanto, existem duas vozes possíveis de serem ouvidas. Eu posso, na igreja, ouvir a voz do pastor mesmo, mas eu posso estar ouvindo a voz do ladrão salteador, imaginando que seja pastor. Então o texto está dizendo o seguinte: é possível que o ladrão salteador possa estar pregando a palavra de Deus na igreja? Claro que pode. Isso quer dizer que eu posso ler a Bíblia aqui, ó. Ora, quando eu li a palavra, mas quando ela passa por mim, ela já não chega mais palavra aí. Ela sai daqui palavra, mas quando passa por mim já não chega aí mais palavra de Deus. Você está ouvindo o que emanou da palavra, mas o que você ouve, embora tenha emanado da palavra, não é mais palavra quando chega até você. Então há duas vozes a serem ouvidas. Portanto, na igreja eu posso me encontrar, como eu posso me perder completamente de mim e de Deus. Eu posso me encontrar com a minha vocação, portanto achar o meu lugar no mundo e a razão da minha existência, como eu posso na igreja me perder completamente pro resto da minha vida. Está escrito aqui. Porque o pastor e o ladrão habitam juntos. Isso aqui me faz lembrar o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, que é outro texto assustador para mim. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, olha só, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, olha, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós. Olha o que ele está dizendo. Eu me movo do meu modo de pensar. O que você pensa sobre Deus? O que você pensa sobre Jesus Cristo? O que você pensa sobre igreja? O que você pensa sobre vocação? Não mova-se facilmente do vosso modo de pensar. E o que pode desvirtuar o meu modo de pensar? Espírito, palavra e epístola. Como se o dia do Senhor estivesse perto. Agora olha só o versículo 3. Ninguém de modo vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado, olha só, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele se levanta contra tudo que é sagrado. Ele se levanta em espírito. Ele se levanta por epístola. Ele se levanta como por palavra. Bem parecida com aquelas
que foram enviadas de nós, dizem os apóstolos, mas ele é o homem da perdição, ele está assentado no santuário de Deus. Como é que os caras vão entender isso? Nem a gente entende, né, irmão? Aí a gente pensa, meu Deus, igreja é um lugar perigoso, irmão. Ou não? Igreja é um lugar perigoso. Quando a gente deixa de lado as muitas variáveis desse texto, irmãos, como a alusão do anticristo, as referências claras sobre Jerusalém, o judaísmo, está tudo envolvido nesse texto aí. O que aqui está dito é que o inimigo maior da igreja está dentro e não fora. E se houver uma destruição da igreja, não vai ser de uma ação diabólica de fora para dentro, vai ser uma implosão. Vai ser de dentro para fora. Como quem diz, vocês se bastarão para serem diabos de si mesmos. Ou seja, aquele que mata, rouba e destrói. Ser igreja nunca será uma decisão inconsequente. Portanto, não despreze o discernimento. A vítima pode ser você. Por quê? Porque a igreja é lugar perigoso. Habita dentro. Então, quando eu olho para esse texto, irmão, eu começo a entender um pouco a realidade da minha nação, porque eu sou pastor há 29 anos, completo 30 anos que vem. E nascido e criado no Evangelho, eu vivo uma crise hoje assim, uma angústia de alma que vocês não têm a menor noção. Porque quando eu olho para a minha nação e olho para a igreja de Jesus, eu acho uma incoerência terrível. Quando eu descubro que nós somos a nação que mais mata no mundo, que produz 65 mil homicídios por ano, 185 pessoas são mortas todos os dias. Quando eu descubro que nós somos o maior país com transtorno de ansiedade, preguei sobre isso aqui, não foi? A ansiedade é a incapacitação de viver tudo que a gente tem na vida. O que é tudo que a gente tem na vida? O agora. O ansioso não consegue viver agora porque ele é sequestrado por um tempo que não existe, em preocupação. Então ele está aqui, mas com a cabeça lá. De modo que o que ele tem, ele não vive. Porque ele está lá. Ele está antecipando realidades. Então ele não vive. Quando chega amanhã, ele não viveu ontem, chega aqui vazio daquele ontem, né? E ele, porque ansioso, está lá sequestrado em outro lugar, também não vive hoje. Quando chega aqui, está o vazio do ontem, de anteontem, de ontem. Aí ele não vive uma semana, não vive um mês, não vive meses, porque a ansiedade o sequestrou para um lugar inexistente. E aí chega uma hora que o sujeito está, pastor, é um vazio, que eu não sei de onde veio esse vazio, essa angústia. Que vazio é esse, pastor? Vazio é vida não vivida. Vivida são agoras desperdiçados. É o acúmulo de agoras não vividos. Daqui a pouco o que cabe dentro do sujeito é um buraco do tamanho do universo. E ele não consegue administrar o universo, porque ele não conseguiu administrar nem a sua vida de 1,85 m. Vai administrar o universo que o habita? Nunca. O cara é tomado por desespero, deprime e se mata. Nós somos o 5º em depressão no planeta e o 8º em suicídio. Estamos no Setembro Amarelo. Como igreja falamos mais sobre isso porque o suicídio subiu o púlpito. Nós, pastores e líderes, estamos suicidando também. Estamos deprimidos, estamos ansiosos. São 60.018 estupros. Só que esse país é também o maior país cristão do planeta. Entendeu? A Europa pós-cristã, olha para o maior país cristão do mundo, vê seus números e diz assim, meu Deus, o cristianismo faz muito mal. O Oriente Islâmico, hinduísta, animista, olha para o Brasil e diz, meu Deus, esses cristãos matam muito. E a gente acha que quem mata são os islâmicos. Eles olham para cá e dizem, meu Deus, o cristianismo faz muito mal.
Por quê? Porque o nosso discurso e a nossa fé não reverbera em qualidade de vida. O nosso evangelho não transforma a cultura. Nosso evangelho virou verborrágico. Transforma a religião, mas não transforma caráter. Transforma discurso, mas não conduta. Se transforma num sermão, mas não numa vida praticada. Enchemos os templos, mas não modificamos as ruas. Aí me perguntam, pastor, o que você acha que acontece? Eu acho que acontece é o que acontece dentro das igrejas. Eu acho que o fake está tendo primazia sobre o verdadeiro. Porque me parece que se é fake, eu não sei se forma discípulos. Eu não sei se a mensagem da igreja fake tem poder para gerar conversão. Porque a mensagem da igreja fake, para mim, ela parte desse princípio. Pare de sofrer. Já ouviram isso em algum lugar? Pare de sofrer. Aí, quem é que não quer parar de sofrer, irmão? Aí vem, a gente está lá no centro, aos domingos à noite, estou pregando sobre os temas que angustiam a existência e que são os que mais produzem suicídio. No primeiro domingo eu falei sobre solidão, no domingo passado à noite eu falei sobre ansiedade. No domingo que vem eu vou falar sobre autossabotagem. Quando eu sou o inimigo de mim mesmo, meu pior inimigo. Quando eu sou o diabo de mim mesmo. Porque quando o meu inimigo é o diabo, eu digo, está amarrado em nome de Jesus. E quando o meu inimigo é o Neil, não adianta falar, Neil está amarrado em nome de Jesus. Não dá. O Neil não amarra. A gente não amarra nem o diabo, né? Porque a gente ouve, o diabo está amarrado. Ou a gente não sabe dar nó, o diabo especialista em desatar nó. Não é? Porque nem ele está amarrado até hoje. Se nem o diabo se amarra com a nossa palavra, imagina eu vou me amarrar. Não dá. Eu apaguei. Está lá uma das igrejas do Brasil dizendo, vença a depressão em 3 minutos. Falei, eu vou ligar. Estou deprimido não, mas vai que amanhã eu fico deprimido, eu já pego Liguei. Aí liguei, ele falou, pum, dinheiro, oferta. Rapaz, dá vontade de xingar um palavrão, mas pelo menos gospel, né? Filho das trevas, alguma coisa assim. Mas nem isso eu falei, não. Qual a mensagem da igreja contemporânea? Pare de sofrer. Deus tem uma bênção para você. Deus vai honrar você. Deus vai te botar por cauda e não por cabeça e não por cauda. Deus vai derrubar teus inimigos. Deus vai te emagrecer. Deus vai levar teu cabelo. Deus vai fazer. E Deus vai. Aí o cara fala assim, meu Deus, Deus vai fazer isso tudo por mim? Eu quero. Eu não sei se isso gera conversão ou adesão. Se é adesão, não dá para discipular. A gente pensa que é conversão, mas é adesão. E a liderança brasileira está morrendo de cansaço, porque está tentando extrair fruto do espírito de gente que não nasceu de novo. Você não consegue. Essa gente entra para adorar, mas não sai para servir. É consumidor, não é discípulo. Onde está o problema da igreja? É essa aqui. A igreja pastoreada pelo ladrão e a igreja pastoreada pelo pastor. Há o fake e o verdadeiro. E essa igreja de fake e verdadeiro, nem o Espírito Santo consegue gerar unidade. E se não há comunhão, o reino dividido não prevalece, disse o Senhor. Então, se a gente olha para os frutos das trevas no Brasil e para os frutos dos filhos da luz, nós estamos perdendo de goleada. E a gente nem chora por isso. A gente nem sente vergonha. Então, há mais de uma entrada nela. O ladrão salteador, aquele que veio matar, roubar e destruir,
está dentro dela e o pastor também está lá. Aí vem uma terceira realidade, são 4. O ato de ouvir é tão importante quanto a palavra a se pregar. Porque nós, evangélicos, falamos a primazia da palavra. Palavra. Por que adianta eu pregar a palavra se eu não sei ouvir a palavra? O que é a palavra sem ouvido? Olha o texto. O texto deixa absolutamente claro que a distinção entre o ladrão e o pastor é efetuada pelas ovelhas. E a metodologia das ovelhas? Audição. Audição. No versículo 3 está dito: ninguém de modo algum vos engane. Não, esse não, é o outro. O 3 está lá. A este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Veja, ele chama pelo nome as suas ovelhas. Ou seja, porque a quem está na igreja não é ovelha do pastor. Não é? Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, as que não ficam, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha o problema e a necessidade, a importância da escuta. Então o texto deixa claro, existem mais de uma voz. Na verdade, irmãos, existem muitas vozes, mas a distinção delas é responsabilidade das ovelhas. E nas ovelhas, no rebanho, todos nós somos ovelhas, né? Inclusive os pastores. Alguns de nós esquecemos disso. Nós temos a primazia da fala, mas nós pecamos quando a gente não ouve. Não ouve um conselho, não ouve um mais velho, um mais maduro, quando não ouve as angústias, as necessidades. Então a audição é tão importante quanto a fala. Se a gente vai lá no Éden, a gente vê a desconfiguração do projeto de Deus, já na sua gênese. Por quê? Porque Eva escolheu ouvir a voz errada. Aqui, ó. Porque chega a serpente e diz assim: ei, aqui. É verdade, eu ouvi dizer por aí, estava passando por aí, estava ouvindo a rapaziada. Eu ouvi dizer que Deus não deixa vocês comerem dos frutos do jardim. Não, na verdade não, dos frutos do jardim eu como, a gente só pode comer aquele ali. Por que não? É porque Deus disse, se a gente comer, a gente morre. Aí vem o diabo e diz assim: certamente não morrereis. E o diabo, a ação dele é matricial, não é uma matriz, ele só trabalha assim, desdizer a palavra de Deus, ser uma voz antagônica à voz de Deus. É sempre com voz, é sempre na palavra, é sempre na escuta, é sempre na audição. Nada morre, nada, boba. Você sabe qual é o problema, Eva? Deus não quer concorrência. Deus sabe que se você comer aquele negócio lá, você vai saber igual a ele, discernindo o bem e o mal. Árvore boa para dar entendimento, sabedoria. Deus está com medo de você ficar igual a ele. Eva, com ganância de ter sabedoria, como que se sabedoria viesse por osmose, né? Então a gente deita no livro, né? Acorda com um livro na cabeça, não é assim, né? Come uma maçã e não era maçã, uma fruta e pronto. Não. Ou seja, o diabo, ele desconstrói o construído por Deus no coração da humanidade e desconstrói pela palavra. O método é o mesmo. Ele pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus para desconfigurar o projeto de Deus. O método é o mesmo hoje.
Eu gosto, eu amo do princípio revelado na palavra, aquele que registra o encontro de Maria com o anjo, quando veio anunciar que ela seria a mãe do Salvador. É um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Você imagina, mulher, você está na sua casa e um anjo aparece e diz assim: cara, você vai dar a luz ao Messias. Bom, o anjo vem, se manifesta, é uma ação, uma epifania, uma manifestação fenomenológica, irrepetível, clara, indubitável. O anjo a chama de agraciada, diz que o Senhor é com ela. Olha a reação de Maria. A mulher era boa, meu irmão. Tinha que ser eleita mesmo. Ela, porém, olha só, Marquinhos, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar. É um anjo que está falando? Tem dúvida? Nenhuma. A mensagem que ele está dando é importante para a humanidade inteira. Mesmo assim, eu vou mastigar com os dentes do cérebro. Não vou engolir de vez, não. Mesmo assim, eu vou raciocinar. Espera aí, deixa eu pensar. Deixa eu discernir. Deixa eu comparar com o que diz a profecia, com o que diz os profetas. Ela foi comparar, irmão. Ou seja, se há fake na igreja, há verdadeiro na igreja. O verdadeiro na igreja é sempre marcado pela capacidade racional. Paulo fala de culto racional. Paulo fala de renovação de mente. Paulo fala para levar todo pensamento cativo à obediência a Deus. É raciocínio. Quando a gente fala de batalha espiritual, pense, para pensar. Se nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de que existem dois antagonistas lutando por algo. Se é o antagonista da treva e da luz, estão lutando por algo a nosso respeito, pelo que eles lutam. Eles lutam pela nossa mente, porque se ele leva, minha mente leva o corpo inteiro. Se ele controla meu raciocínio, ele leva tudo que eu sou. Ninguém luta pelo meu coração, como se diz, não. Luta pela minha capacidade de raciocínio. É por isso que a Bíblia diz que o Deus deste século lhe cegou o quê? O entendimento. Não cegou olho. Não. Cegou o entendimento. Eu vejo, mas não discerno. É visão pela metade. Eu ouço, mas não consigo discernir. Não cegou o olho. Cegou a capacidade de discernimento. Ora, se a igreja de Jesus, qual é a missão dessa igreja de Jesus? Desenvolver a sua escuta espiritual. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. É a palavra de quem? De Deus. Por que ele salienta a palavra e a palavra de Deus? Porque certamente haveria uma palavra que não seria dele, na igreja, que também não seria dele, mesmo com a placa escrito igreja, não presbiteriana, lógico, na placa. Lição: ouvir é mais do que perceber sons, é discernir as intenções por trás das palavras. O que eu estou ouvindo? Sim, bom de se ouvir. Quem está falando? É um anjo. Mesmo assim eu vou pensar. Examinar tudo. Põe tudo à prova. Eu não sei se, como igreja evangélica brasileira, nós temos essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de discernimento. Nós nos tornamos uma igreja sensitiva, epidérmica, refém das nossas sensações e arrepios. Nós nos tornamos refém dos nossos olhos. Nós precisamos ver para crer. Nós somos a igreja que quer ver. Varão, que camisa é essa, Jeremias? Essa camisa? Não, essa camisa. Não. Camisa horrível. Camisa feia, né, irmão? Fala a verdade.
Eu comecei dizendo que eu estou me presbiterianizando, quase, mineirizando, e até a blusa está mudando aí, até a blusa. Pois é, depois você troca. Oitaviano. Eu falei também, falei oitavado. Oitavado. Glória a Deus. Então, ouvir é tão importante quanto a palavra. Agora vamos terminar, que é o que mais importa para um congresso de pastores. Primeiro nós ouvimos a mais de uma entrada no aprisco. Segundo, nós ouvimos o pastor e o ladrão que veio para matar e roubar e destruir está dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Terceiro, o ato de ouvir é tão importante quanto a palavra se pregar. E por último, o verdadeiro pastor, grava aí, pastor, não é o que mantém a ovelha no aprisco, é o que a conduz para fora de lá. Olha o que está dizendo o texto. Vamos voltar ao texto. O texto começa dizendo: aquele que não entra pela porta, mas só por outra parte. Então, o texto fala da entrada no aprisco. Fala de quem está dentro, o que pode ser ouvido lá. Agora fala da função do pastor. 2, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome de suas ovelhas e as conduz para fora. A igreja está reunida com ladrão, com salteador, com crente, com fake, com joio, com trigo. Chegou o pastor, o que o pastor faz? Todo mundo para fora, que aí dentro é muito perigoso. Tinha como os apóstolos entenderem isso? Até hoje a gente não entendeu. A gente acha que a missão do pastor é manter a ovelha aqui dentro. Olha, cuidado com esses jovens no mundo. Cuidado, porque os jovens vão se perder. Cuidado com esses adolescentes. Cuidado com essas práticas que estão entrando da igreja. Cuidado, temos que cuidar desse lugar. Olha, rever esse lugar. Esse lugar. O pastor não prepara a ovelha para a igreja, prepara a ovelha para o mundo. Guarda, a igreja não é um campo de refugiados do mundo. Eu estava no mundo, eu estava perdido, eu estava desnacionalizado, mas aí o Senhor me abraçou na sua igreja. E aí a gente se transformou num campo de refugiados do mundo. Não. Nós não somos um campo de refugiados do mundo. Nós somos uma escola que prepara agente de transformação desse mundo. O evangelho transforma a cultura. E por que transforma a cultura? Porque transforma o sujeito. E o sujeito que não transforma a cultura não é a igreja, é fake. Depois tu ouve o sermão todo. Já está pegando. Pois é. Irmãos, o negócio é muito sério. O pastor entra na igreja e diz assim, ó: as minhas ovelhas que conhecem minha voz, comigo para fora. Deixa eles aí. É possível que existam algumas igrejas que só tenham fakes. E que só tenha ladrão e salteador. E que quando aparece uma ovelhinha, ela não consegue espaço de jeito nenhum, não se sente bem de jeito nenhum e não fica. Você diz, o problema sou eu. De repente o problema é a comunidade inteira. Agora, qual a diferença da fake para a verdadeira? É que a fake cumpre o id. A verdadeira cumpre o id. A fake, o vinde. Nós somos treinados nos nossos seminários para encher esse lugar. Nós somos treinados para não vermos cadeiras vazias. Nós nos sentimos realizados quando isso acontece. Ou seja, se a igreja está cheia, meu ministério é próspero, porque a gente acredita que o poder da igreja é o de ajuntamento. O poder da igreja não é de ajuntamento, irmão. É de influência. Nós somos sal. E o sal só tem sentido quando ele é expulso do saleiro. Se ele não serve para salgar,
Ou se ele não salga, ele diz, não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando eu dou o número da minha nação a você, e a gente vê uma nação polarizada, inclusive uma igreja polarizada, os da direita dizendo, o problema é o Lula, que pensam que é o anjo Gabriel, não sabia de nada. O da esquerda diz, não, o problema é o Bolsonaro, que pensam que é o Messias. E aí está um jogando pedra no outro. Aí a gente diz, o Brasil vai curar agora. Irmão, não há cura para o Brasil, a não ser pela igreja de Jesus Cristo. Isso é utopia? Não, não é utopia não. Isso é palavra solta? Não é não, irmão. Eu creio na promessa lá de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então, condição sine qua non, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e... Ou Deus mentiu, ou nós não somos povo como deveríamos ser. Fake. Porque a palavra diz, se o meu povo se humilhar. Por que se humilhar? Porque se ensoberbeceu. Por que se ensoberbeceu? Porque os templos estão cheios. Nossas catedrais são de mármore de Carrara. Se o meu povo, sempre meu nome, se humilhar e orar, meu povo não ora mais. O que a gente faz na oração é petição. A gente não fala com Deus sem ser para pedir alguma coisa. Nossas orações só tem petição. E a Bíblia diz que nós temos que falar com Ele com orações e súplica. Súplica é petição, oração não. A súplica pode estar contida na oração, mas não é a mesma coisa. Estamos no CPL, os oradores do CPL, da noite, dia 18, pastor Neu Barreto. Então, eu fui anunciado como orador dessa noite. Eu sou orador e estou proferindo a minha oração. Não pedi nada a vocês até agora. Porque orar, irmão, não é pedir. Orar é transformar o encontro com Jesus em relacionamento. Porque Ele falou conosco pela palavra, monólogo. Se eu não falo com Ele, eu me encontrei com Ele, mas não desenvolvi relacionamento. Só quando Ele fala comigo e eu com Ele, a gente desenvolve relacionamento. E só quem tem relacionamento, palavra e oração, desenvolve intimidade e se descobre nele. Agora, se toda vez que eu falo com Deus é para tirar alguma coisa dele, eu sou uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Por isso, tanto crente frustrado na vida de oração. Nós falamos de oração e não oramos. Por que não oramos? Porque oramos por muito tempo e não tivemos experiência. E não tivemos experiência por quê? Porque toda vez que a gente falava com Deus era para tirar alguma coisa dele. Aí a gente vai para o nosso quarto, para a nossa devocional. Aí a gente está crente que Deus está feliz que a gente chegou. Deus está dizendo, lá vem um pidão. Já vai abrir a lista do supermercado dele e vai me jogar na minha cara tudo que ele quer. É problema para Deus? Não. Porque Ele disse para a gente fazer isso. Mas não disse para a gente fazer só isso. Se o meu povo se humilhar, ou seja, se enxergar, se o meu povo me amar mais do que as minhas bênçãos, se arrepender dos seus maus caminhos, então, porque o povo se transformou em povo, como o povo deve ser, eu serei Deus para esse povo. E quando esse povo tem Deus, a terra dele é sarada. A cura não é para o povo, é para a terra do povo. Por quê? Porque o povo será cura. Então, se o meu país está doente, por quê? É por causa da esquerda, da direita, é por causa da igreja. O país é como é por causa da igreja que tem. Cura a igreja e a gente cura o Brasil. Não interessa quem esteja no poder, porque maior é o poder de Deus. Então, pastorear, irmão, não é construir cercas e proibir de. Pastorear é derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade. Você prepara crente para o mundo. Você prepara ovelhas para o mundo. Pastor prepara a gente para fora. Pastor leva a gente
para a cultura, pastor leva a gente para a sociedade, pastor leva a gente para a política, pastor prepara a gente para a universidade. Não prepara a gente para si, nem para o tempo, nem para a religião e nem para a denominação. Senão, a gente relega tudo ao inimigo. Terminei. Meu tempo passou há muito tempo. Deu zero, já deu zero. Hein? Ih, tem 5 minutos. Ô, glória, vai fazer uma festa, irmão. Dá até para começar. Vamos abrir a Bíblia de novo. Outro sermão aí, não dá, brincadeira. A gente quando está no pastoreio, claro, a gente quer ver nosso templo cheio. Mas esse desejo de ver templo cheio nem sempre é para a glória de Deus, é para a nossa glória mesmo. Hoje eu sou pastor de uma igreja grande, mas no início, quando comecei com 56 pessoas, o tratamento de um pastor com 50 membros é diferente do tratamento de um pastor de 5.000, né? E aí o pastor de 50, ele quer chegar a 5.000 de qualquer jeito. Aí ele se esquece que Deus tem chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1.000. E tem alguns que são chamados para serem chefes de 50 mesmo. E há igrejas de 50 que têm mais influência no seu bairro do que algumas igrejas de 5.000. Uma igreja vencedora não é o que aglomera mais gente no seu templo. É a igreja que faz com que essa gente do templo influencie gente que do templo não é. A minha igreja é do tamanho do número de gente que eu sirvo. Quantos membros tem sua igreja, pastor? 4.219. Quantos desses 4.000 estão servindo alguém? Vamos dizer, 400. Esses 400, cada um serve um. Quantos membros tem sua igreja, então? 400 pessoas. E os outros 3.600? Consumidor. Fake. Por causa disso, pense, a nossa luta tem sido contra a carne e o sangue. O que está adoecendo o pastor a ponto de ficar deprimido, ansioso, até se suicidar? É o diabo ou é gente? O diabo não dá trabalho nenhum. O diabo é quase uma bênção, minha igreja, não dá trabalho nenhum. Agora tem os crentes na igreja, irmão. Não aqui em Belo Horizonte, é outro nível de crente. Que agora, no Rio de Janeiro, irmão, eu vou te contar, irmão. Nossa luta tem sido contra carne e sangue. Então, quando a gente fala que o evangelho transforma a cultura, ela transforma a cultura quando ela é igreja de verdade. Então sai daqui, pastor, líder, você que faz parte do rebanho. Eu estou num lugar que é uma bênção de Deus. Pastor, tem muita falsidade. É o melhor lugar para se estar, irmão. Falei aqui no último sermão, a igreja é como a arca de Noé, né, irmão? Tudo que é bicho lá dentro. Irmão, não é só isso não, irmão. Imagina aquele bicho tudo fazendo cocô, xixi, irmão, vomitando, a água balançando, vai tudo vomitando. No mesmo lugar. Imagina o fedor daquele lugar. Era o melhor lugar para se estar. Está satisfeito não? Sai da arca. Pula da arca. É a igreja, irmão. É a igreja. Qual é o problema de quem não permanece na igreja? De repente nunca foi igreja. Ou esteve numa igreja que era fake e não ajudou a amadurecer. Não o capacitou para viver salvação. Aquela que eu chamo de tríplice salvação, como tríplice ao Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito numa salvação que me liberta da perdição eterna, que me liberta de mim, me dá capacidade para negar-me a mim mesmo, mas também me liberta de você, da sua opinião, da necessidade do seu like, da sua aceitação. Verdadeiramente livre. De modo que quando eu sou livre de você, eu nunca me aproximo de você por dependência,
para tirar alguma coisa, para exercer poder sobre você, controle. Não, é só para servir mesmo. Esse servo salvo, que é o servo que transforma, porque é o servo que foi transformado de verdade. Porque se não for transformado, ele não serve, ele quer ser servido. A gente vai passar pela igreja ouvindo: ninguém reconhece o meu trabalho neste lugar, não me dão oportunidade neste lugar. Estou aqui há tanto tempo, o pastor nunca apertou a minha mão. Eu estou aqui e eu nunca, eu. Aí você que não entendeu o evangelho até hoje como líder vai atrás desse eu. E não sabe que o que você poderia estar chamando de perda era um grande livramento. E você está tentando manter na igreja aquele de quem Deus está querendo te livrar. Como é que a gente sabe, irmão? Discernimento. Igreja é a escola que capacita a gente. Igreja não é pousada, é escola. É lugar onde a gente é preparado para transformar, porque nós fomos transformados. E eu quero muito acreditar, irmão, que na minha geração eu ainda vou ver esse país, um país do qual eu me orgulho, sabe? Que não seja o país do carnaval, da prostituição, do homicídio, do suicídio, mas que seja a nação onde a justiça corre como rios pelas ruas. Uma nação onde se levantou uma igreja que quis de fato transformar e não só ser servida. Uma geração de gente que entra para adorar, sim, mas que sai para servir, que sai para cumprir o ID. Aí nós vamos ver a nossa nação de cabeça para cima. Que Deus nos abençoe e que nos dê a graça de sermos essa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Eita, não sei. Não, aqui é a igreja. Isso aqui é presbiteriana. Não. Já abriu. Então, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Quantos pastores nós temos aqui? Deixa eu ver, pastores. Tem pastor para burro, tem mais pastor do que gente, né? Aleluia. Meu Deus. Pastor, ensina a sua igreja a pensar, não a depender de você. O evangelho gera no sujeito autonomia para gerir a própria vida. Você não precisa morrer por ninguém, Jesus já fez isso. Ensina a viver, ensina a caminhar com a própria perna, ensina a ir, não a vir. Ensina a ser útil, não feliz. Porque não tem como ser feliz se não for útil. Não é verdade? Útil. Aí eu acredito que a gente pode mudar essa nação. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, mas abra a sua boca. Peça ao Senhor para te fazer esse pastor. Diga a Ele que você quer ser pastor e não ladrão, não salteador. Pai, nós nos levantamos nessa noite com um coração grato pela palavra que nos faz pensar, com a palavra que nos incomoda, com a palavra que nos tira sono. Pai, nós queremos te dizer no nome de Jesus, nós queremos ser a tua igreja. Se há uma igreja que não é tua, nós não queremos que essa seja nossa. Nós queremos ser parte da tua igreja. Sim, Pai, se na tua igreja também é ladrão e salteador, nos dê discernimento para separar o joio do trigo. Nós não queremos morrer, Deus, tentando extrair frutos do Espírito Santo de gente que não nasceu de novo. Nós queremos ver os frutos do Espírito em gente que nasceu de novo, porque é essa gente que vai transformar o bairro, vai transformar a cidade, vai transformar o Brasil. Dá discernimento aos pastores, sabedoria aos pastores, capacidade aos teus servos, para que eles possam gerar, ó Deus, uma multidão de ovelhas que ouvem a voz, mas que são treinadas para ir para fora e não para dentro. Pai, muito obrigado por esse tempo de renovo, por esse tempo de reflexão, por esse tempo de abertura de olhos, por esse tempo, ó Deus, de visão no espelho, de autoexame. Que nós saímos daqui, ó Deus, muito melhores do que como entramos. Nós oramos e abençoamos o teu povo no nome do Cristo. Amém e aleluia. Deus abençoe. Até amanhã.
Ô, gente boa, muito obrigado que você esteve aqui conosco nesse canal maravilhoso, o YouTube da Oitava. Ó, já se inscreveu? Então inscreva-se agora e eu quero lhe convidar para dar uma olhada geral aí, você vai ter coisa exponencial para edificar a sua vida. Um abraço, gente boa! Deus contigo em todo lugar!